Hello, how are you doing? Eu tô muito feliz em estar com você aqui. You ready to rock? Let's go! Hoje eu vou revelar os três pilares que vão te ajudar a atingir a nota máxima na sua prova do IELTS e assim te ajudar a alcançar os seus sonhos e dar orgulho para sua família, para você ter uma vida completamente diferente da maioria das pessoas por aí. Mas antes, eu queria que você ouvisse o depoimento de algumas pessoas que já estudaram comigo. Oi, gente, meu nome é Carol. Bom, eu sou doutoranda de Linguística e eu conheci a Manu porque surgiu a oportunidade de fazer para mim, né, um doutorado de sanduíche em outro país. E aí, com isso, eu deveria entregar, então, uma prova de proeficiência. A escolhida por mim foi o IELTS, justamente porque eu já tinha tido contato com a prova anteriormente, só que a minha prova antiga ela venceu em 2018. Bom, e aí eu comecei a estudar sozinha mesmo com os materiais que o British Council ele manda para você assim que você faz, né, o pagamento da taxa de inscrição. Mas eu percebi que eu precisava de uma ajuda a mais, principalmente com relação ao writing e também ao speaking, porque sozinha eu não acho que eu conseguiria, né, me corrigir na minha fala e nem mesmo ver os meus erros gramaticais no writing. Então, buscando mesmo no Instagram, eu coloquei IELTS na busca do Instagram e encontrei a Manu. E logo de cara eu já vi um perfil cheio de informações assim muito relevantes sobre o teste, então entrei em contato com ela por WhatsApp para a gente poder ver se conseguiríamos fazer isso. A Manu até falou assim que seria um grande desafio porque eu tinha pouquíssimos dias para estudar até o exame. O curso dela geralmente, né, dura um período mais longo, aí uns 3 meses, só que eu só tinha 2 semanas para poder aprender tudo que ela ia passar para mim. Na minha primeira vez fazendo o teste, quando eu realmente tive tempo de me preparar, a minha nota geral foi 6,5. E dessa vez, com a ajuda da Manu, a minha nota geral foi 7. E eu me lembro da Manu falando comigo assim: você vai tirar um 7, você é aluna de 7. Eu falava, Manu, eu só quero tirar o que eu preciso, que era um 6. Mas aí foi muito melhor do que eu esperava. E eu tenho certeza que se não fosse a ajuda dela com relação às tips que ela tem, né? Todas as dicas que ela dá para você, não só no speaking, como também as dicas do listening, mas para mim assim, uma das dicas principais que ela tem um diferencial é o writing, porque independente de se você sabe ou não aquele tema, né, do que tá pedindo ali, você vai conseguir fazer um texto bom de acordo com o que eles querem. Então, eu acredito que a metodologia de ensino da Manu sobre isso, ela é assim, fora do normal. Você não vê em todo lugar no mercado. Realmente vale muito a pena o preço que eu paguei para estar com ela do meu lado, para estar me ajudando. Eu sei o que foi assim, porque não foi só uma relação de professor e aluno, foi uma relação realmente de amizade. A gente passou aí dias do carnaval juntas, trabalhando. Manu sempre do meu lado, sempre me apoiando e me ouvindo também, ouvindo os dias de desespero e assim me tranquilizando. Então, tem também esse caráter humanista dela que não dá pra deixar de lado. Então, assim, foi a melhor escolha que eu fiz. Pois é, e além da Carol, a gente tem também outros alunos. Pois é, essas foram algumas das pessoas transformadas pela doutora Emanuele Costa. Mas no começo, você deve imaginar que não foi tão simples assim. E é exatamente por isso que eu vou te contar como eu cheguei aqui. Shall we? Oi, eu sou a Emanuele, doutora em Linguística Aplicada pela Universidade Federal de Minas Gerais.
e trabalhei também um período como pesquisadora na University of Glasgow, em Glasgow, na Escócia. Eu sou professora de inglês há mais de 15 anos e sou especialista em IELTS desde 2014. Só que nem tudo sempre foi esse mar de rosas. Eu nasci aqui em Belo Horizonte, sou filha do João Dercy e da Irene, e nós éramos uma família muito feliz até que em 1994, quando eu tinha só 9 anos. O meu pai, que era uma das pessoas mais especiais e o provedor da família, ele veio a falecer. E por incrível que pareça, amanhã completam 30 anos que ele se foi. Mas eu não vou chorar, porque apesar de ter sido um choque muito grande para mim, para minha mãe, é, eu, eu fui obrigada a me fortalecer de uma forma que eu não esperava, né? Nenhuma criança de 9 anos, na verdade, espera passar por uma perda dessa. Mas eu gosto de guardar cada pedacinho de lembrança dele de uma forma leve, de uma forma divertida, porque era como ele queria. Ele era uma pessoa divertidíssima, com alto astral lá em cima, e eu tenho certeza que era exatamente isso que ele ia querer pra mim. É, então, eu vou segurar o sentimento aqui e eu não vou chorar. Mas a morte dele, ela foi um ponto que me fez me aproximar muito da minha mãe. A partir daquele dia, né, a vida foi simplesmente minha mãe e eu, né? Era um vínculo, um laço que se fortaleceu, assim, muito. E eu me lembro que a minha mãe sempre prezou pela minha educação. Ela é educadora. Na época, ela era professora aposentada do Estado. Nós passamos por diversas dificuldades financeiras. Mas uma das coisas que ela sempre me exigiu, ela sempre quis, na verdade, me dar tudo do bom e do melhor. E ela sempre me exigiu e defendeu que eu tivesse uma boa educação, porque, segundo meu avô, as pessoas podem tirar absolutamente tudo da sua vida, mas elas nunca vão tirar o seu diploma. Então, minha mãe estudou numa escola particular, com toda a dificuldade que meu avô teve no interior. Ainda assim, a minha mãe estudou numa escola particular e ela quis que eu estudasse exatamente na mesma escola aqui em Belo Horizonte, que era o Colégio Imaculada. E como meu pai tinha uma parte da renda, as coisas ficaram muito apertadas pra gente. É, o boleto atrasado. Foi uma situação muito difícil. E aí minha mãe, inclusive amanhã é aniversário, hoje é aniversário dela, hoje é dia 21, é aniversário dela. É, ela, com toda a força que ela tem, falou, não, eu vou te manter nessa escola. E ela foi na escola, pediu para as irmãs uma bolsa, a gente conseguiu a bolsa, para que eu não mudasse de escola, porque já tinha tido essa perda com meu pai muito grande, uma mudança de escola seria né, um impacto, inclusive, maior. É, e aí, nesse momento, ela fez um pacto comigo. Falou, olha, você pode seguir todos os seus sonhos, você pode aprender tudo que você quiser, mas você precisa estudar. E aí, ainda pensando, né, na memória do meu pai, e ele tinha um fascínio louco pela Alemanha, eu virei para ela, falei assim, tá bom, então, para honrar a memória do meu pai, eu vou aprender alemão. Ela me olhou com aquela carinha dela, falou assim, olha, pode ser, você pode aprender alemão, sim, depois que você já tiver dominado a língua inglesa. E aí eu falei, ué, tá bom. Foi minha primeira missão. Falei, tá bom, vou estudar isso. Nem sabia onde que eu ia estudar, né? Imagina a cena, uma menina de 10 11 anos ali, sabe, correndo atrás dos livros que tinha dentro de casa, porque eu não tinha muita coisa. Então, eu fiquei vasculhando os livros, né? A gente não tinha internet, não tinha Google Tradutor, eu não tinha nem computador. E veja, nem conhecer alguém que falava a língua inglesa eu conhecia, então eu nunca tinha escutado a língua. É, E aí, cada tentativa que eu tinha de aprender, de escrever, eu me sentia mais próxima daquele sonho. Mas foi realmente na adolescência que essa paixão que eu tinha pela língua, ela se consolidou.
Ali eu ainda me via muito sozinha estudando, né? Eu pegava o livro, eu tinha um caderno de vocabulário que eu ia anotando todas as palavrinhas que eu aprendia, todas as expressões novas. E eu tinha muito pouca conexão com a língua inglesa porque eu não tinha ninguém, eu não tinha um professor, não tinha, né? A internet veio bem depois, então foi uma situação um pouco, sabe? Eu fui aprendendo do jeito que dava. E aí eu tive o primeiro contato com alguém que tinha ido para um país de língua inglesa, que foi a prima rica da família. Ela foi para uma cidade que se chama Oxford, na Inglaterra, e ela voltou de lá contando aquelas coisas mais lindas, mostrando aquelas fotos. E eu fiquei encantada com a Inglaterra. Eu falei, eu quero ir para a Inglaterra. Eu quero ir, sabe, para Oxford. E aí, pô, eu parei, eu pensei, eu falei, tá bom, onde que é Oxford? Onde fica a Inglaterra? Como que eu chego nesse lugar? E eu pensei, né, minha mãe não tem nem dinheiro para pagar uma escola para mim, como é que ela vai pagar para eu ir para Inglaterra, sabe? E aí eu achava que era impossível, eu achava. Mas eu falei, bom, vou continuar estudando inglês, porque é uma coisa que eu gosto. E aí o destino estava sempre me testando. Uma prima, certa vez ela virou para mim e falou assim: eu não sei por que que você fica estudando a língua inglesa, você fica gastando seu tempo com isso, sabe? Você nunca vai sair de Belo Horizonte. Mas eu tive aquilo ali pra mim como um empurrão, sabe? Eu falei, não, o inglês não é uma coisa qualquer, não é um gasto do meu tempo desnecessário. O inglês é uma coisa que eu sei que vai fazer diferença na minha vida. Ainda como, eu não sei. Mas vai fazer. E eu sabia que era, sabe, uma porta pro mundo. Eu não sabia como, mas eu sabia. E aí, sabe, isso começou ainda a crescer mais e uma porta começou a se abrir quando eu entrei para um programa de intercâmbio, que eu queria muito fazer, ainda na adolescência. Eu não passei nesse programa de intercâmbio, até porque minha mãe não tinha dinheiro para me manter. E eu consegui uma bolsa numa escola de inglês no meu bairro. E uma vizinha minha me chamou, eu fui conhecer a escola, fiquei interessada. Eu falei, bom, beleza, como é que eu vou estudar aqui se eu não tenho dinheiro? Aí eu cheguei na recepcionista e falei assim: olha, eu quero estudar inglês, eu quero aprender inglês, eu quero estudar aqui nessa escola, mas eu não tenho dinheiro. O que que eu posso fazer para te ajudar para que eu consiga estudar aqui? E aí ela falou: ó, na verdade, tem uma vaga de monitora de biblioteca. Você quer? E aí eu fui. Foi meu primeiro emprego. Eu estava ali no ensino médio ainda. Foi um período um pouco conturbado, porque eu assumi essa responsabilidade na escola de inglês, então eu tinha que ir 4 vezes por semana. Tinha as funções da biblioteca, tinha as funções administrativas, eu conseguia fazer minha aula de inglês e ainda eu tinha que estudar, né, no segundo grau. Então, esse período na escola, ele foi muito bom para mim. Eu tive um contato muito grande com a língua inglesa, com professores, com nativos, e o meu interesse por estudar a língua foi crescendo. E aí, apesar da dificuldade, né, apesar de eu ter que dedicar metade do tempo para a escola, metade do tempo para a escola de inglês, eu consegui concluir o meu ensino médio e entrei para a faculdade. Eu passei em terceiro lugar no curso de turismo de uma faculdade aqui da minha cidade, uma excelente faculdade, e isso me, sabe, continuou abrindo portas, porque eu cheguei na universidade e eu tinha acabado de sair dessa escola de inglês. Eu falei, bom, eu preciso trabalhar. Arrumei um novo emprego em uma outra escola de inglês. Aí dessa vez era um emprego de carteira assinada. E foi uma escadinha, sabe? Eu comecei como secretária, depois eu passei para monitora e finalmente eu cheguei a professora. Só que, por incrível que pareça, o maior teste da minha vida foi exatamente nesse momento. Porque eu achava que eu já sabia falar inglês. Eu achava que ninguém falava melhor do que eu estava pronta para tudo. E fui encarar uma prova de proficiência. Falei, vou lá, vou fazer essa prova, porque o intercâmbio estava sempre na minha cabeça, eu quero fazer um intercâmbio, preciso de uma prova de proficiência. Quando eu saí da prova, eu saí de lá até tonta. Eu falei,
Eu não consegui entregar o mínimo da prova. 50% da prova eu não consegui fazer. É, eu fiquei tão atônita que eu não consegui atingir o nível de fluência que era exigido, que foi exatamente aí que eu comecei a entender que eu não sabia o tanto que eu achava que eu sabia. Eu não estava segura o tanto que eu achava que eu estava segura, sabe? Eu não tinha estratégia nenhuma que eu achava que eu tinha na minha cabeça, né? E eu achava que era só saber inglês para fazer a prova. Ninguém tinha pegado na minha mão e me mostrado o que que era. Eu fui lá na cara e coragem e fiz. Mas eu gastei meu tempo, eu gastei meu dinheiro, eu gastei a energia da minha mãe e eu fiquei pensando, poxa, onde que eu errei? Sabe? Eu preciso fazer alguma coisa. Do jeito que tá aqui, sabe? Não tá legal. Eu cheguei, sabe? Como que eu ia contar pra minha mãe que eu não tinha conseguido, né? Eu tinha feito inglês durante um tempo. Como assim? Você estudou inglês? Não passo, não, passei. E aí? E aí eu sentei a bunda na cadeira, continuei estudando, continuei trabalhando, porque eu não tinha outra opção. E eu precisava buscar aquele meu sonho de intercâmbio, porque eu acreditava que morar num país de língua inglesa era o que ia fazer a diferença na minha educação, sabe? Era aquilo, era aquele momento. E aí, com 22 anos, veio a minha primeira oportunidade de morar fora. E eu fui para os Estados Unidos, achando que eu ia aprender inglês, eu ia melhorar meu inglês, eu ia, sei lá, eu ia dar um up no inglês. Mas não foi isso que aconteceu, porque os 4 primeiros meses que eu morei nos Estados Unidos, eu morei em Orlando, com um monte de intercambista brasileiro. Então, o que que eu aprendi de inglês? Nada, nada. E aí, os 8 meses seguintes, porque eu fiquei nos Estados Unidos um ano, eu fui para Boston, onde eu tive a oportunidade de ir para uma escola. Mas ali, naquela escola, a escola era muito boa. Tinham vários professores que eles não eram professores de língua inglesa, eles eram nativos, que falavam inglês. Não necessariamente eles entendiam qual era o meu problema como falante da língua portuguesa, por que que eu estava tendo aquela dificuldade. Eles não tinham didática. Então, para eu aprender, eu tive que continuar estudando, fazendo hora extra na escola, entrando em clube de livro, me dedicando. Porque se não fosse a minha dedicação, aquela escola, não sei se eu, sabe, fazer tanta diferença assim na minha vida. Não sei. Foi uma experiência que com certeza me ajudou, mas, sabe, grande parte foi eu mesma com a minha dedicação ali correndo atrás e buscando formas que de fato me satisfizessem, sabe? E aí eu voltei para o Brasil. Falei, preciso terminar minha faculdade, preciso continuar trabalhando. E aí eu comecei a preparar alunos para outros programas de intercâmbio. E foi nessa experiência de preparar aluno para intercâmbio, que me ajudou a desenvolver as habilidades mais importantes que, né, mais para frente, hoje, por exemplo, são habilidades que me ajudam muito com os meus alunos de IELTS. Por quê? Porque eu entendi que a prova de proficiência ela não estava só testando o inglês do aluno. Ela estava testando a capacidade de gestão emocional, capacidade de gestão de tempo e a estratégia, o quão bem o aluno conhecia aquela prova. Porque aquilo faz diferença na hora de você fazer uma prova. E a maioria dos cursos, eles só te entregam um papel, eles te entregam, sei lá, um PDF, sabe? É, porque eles esquecem de preparar o aluno para o dia da prova. Isso é uma coisa que eu prezo muito, sabe? Os métodos, em sua grande maioria, quando eles são organizados pelos professores de fora, por autores que nem sempre estão na sala de aula, por pessoas que nem sempre entendem o contexto que aquele aluno está inserido. Eles fazem método, eles promovem, eles escrevem o livro para o mundo inteiro. E a gente não é o mundo inteiro, a gente está numa especificidade muito grande, muito diferente do que o mundo inteiro está esperando, né? E esses métodos, eles são engessados. E essas escolas, muitas vezes, elas não conseguem entregar mais do que só aquilo que está no papel, por conta dos métodos serem engessados.
E aí, o meu grande desafio, minha vida é cheia de desafios, né? 2014, eu comecei a preparar os alunos para o IELTS. E eu não sabia, o quanto que aquilo ia mudar a minha vida. E o quanto que aquilo ia fazer diferença na vida de outros alunos, como fez e como faz. E aí foi pensando exatamente nessa diferença que eu queria fazer na vida dos alunos, que eu decidi que eu não queria ser uma professora qualquer, sabe? Falei assim, não, eu não vou ser só uma professora que foi para fora, voltou e acha que dá aula de inglês. Não, eu voltei para academia. E aí eu fiz uma especialização, eu fiz o meu mestrado, tudo em ensino e aprendizagem de língua inglesa. E depois eu fui e fiz meu doutorado, também em ensino e aprendizagem de língua inglesa. E aí, 10 anos depois, eu conquistei esse sonho. Eu consegui o meu doutorado, concluí com um período de trabalho dentro da Universidade de Glasgow, como pesquisadora. Só para contrariar algumas pessoas, eu realmente consegui. Eu fiz com que o inglês me levasse a outros lugares. E quando eu fui para a Escócia, foi a minha chance de viver exatamente tudo aquilo que eu tinha imaginado. Aquilo que eu fazia com outras pessoas, com outros alunos, preparando os meninos para ir para outros lugares, é, sabe? Naquele momento era o meu momento. Eu consegui, sabe? Depois de preparar tantos outros alunos para outras universidades, era o meu momento, era o meu sonho que eu estava sonhando. E era a minha vez. E aí, ironicamente, quando estava organizando todos os documentos para poder ir para a universidade, nas trocas de e-mail, eles me mandaram um e-mail assim: Ok, agora você precisa nos entregar a nota do IELTS. E aí, eu falei: opa. E eu entendi a ansiedade e a pressão dos meus alunos, porque eu precisava entregar a nota para aquela universidade, não como aluna apenas, mas como professora. Eu tinha que lidar com o peso e com a responsabilidade. Nessa época, em 2022, eu estava com a minha primeira turma de IELTS. Eu já dava aula particular, mas eu tinha feito a minha primeira turma. E muita gente falava assim: ah, fica tranquila, você já faz isso, você vai tirar de letra, vai tranquila. Só que eu não era mais aquela menina boba, lá de 2000 e não sei quando, que tentou fazer uma prova e tomou uma lambada. Não, eu sabia que eu não podia ir para a prova despreparada, né? Porque você preparar alguém é uma coisa, você se preparar é outra, né? E eu tenho que sentar, eu tenho que fazer os exercícios. Eu faço isso quando eu estou preparando as minhas aulas? Sim, sempre. Mas eu tinha que levar aquilo ali com seriedade. Eu não podia, sabe, ser leviana como fui antes, sabe? Eu precisava disso. E eu precisava de uma orientação, sabe? É, para poder entregar exatamente aquilo que a prova pedia, sabe? Eu precisava que alguém conferisse se a minha produção oral, se a minha produção escrita estava mesmo naquele critério, sabe, ali exigido pela prova. Mas, gente, pasmem, eu não encontrei ninguém que fizesse por mim o que eu faço pelos meus alunos. Eu não encontrei ninguém. E, puxa, eu já achava aquilo tão básico, eu achava aquilo, sabe, tão banal, não tinha nada de extraordinário no que eu fazia para os meus alunos. Mas não. Eu não consegui encontrar ninguém que me ajudasse dessa forma, da mesma forma, com o mesmo padrão de feedback, de exigência que eu dou para os meus alunos, eu não achei. E foi aí que eu comecei a achar que eu falei assim, bom, eu preciso começar a ajudar mais pessoas. O meu método nasceu aí.
porque eu sabia que eu não estava sozinha, sabe? No dia que eu fui fazer a prova, eu vi um monte de aluno chorando, reclamando. Não, meu professor falou que eu tinha que fazer assim. Ah, o professor falou que eu tinha que fazer assado. Sabe? Num desespero. Nossa, eu não entendi o que que ele, sabe? O propósito. Porque eles estavam despreparados. E eu falei, meu Deus, eu preciso ajudar essas pessoas. E eu vi que eles precisavam da mesma ajuda que eu estava precisando, que eu não estava achando ninguém. E aí eu comecei a compilar tudo que eu tinha aprendido ao longo desses anos todos para oferecer um método que fosse exatamente eficiente e seguro. Passaram-se 2 anos, de 2022 para cá. Hoje, eu não parei aí. E eu trabalho com professores das melhores universidades do mundo. Eu trabalho com professores da Universidade de Glasgow, na Escócia, que é a minha ponte de ligação com a Europa. Eu trabalho com professores da Universidade de Oxford, com professores da Universidade da UCL, que é a University College London, professores da Universidade de Gênova, na Itália. É, eu sou professora, eu sou pesquisadora, então eu continuo fazendo exatamente tudo e muito mais. Eu já passei pelo IELTS, eu já passei por todos esses perrengues que eu precisava passar para poder construir o meu método da forma que eu construí. E agora eu estou dividindo isso com você, porque eu quero te mostrar que é possível para você também mudar de vida e conseguir alcançar todos esses objetivos que eu consegui alcançar para minha vida. Então, olha só, papel e caneta na mão, que agora é a hora que você vai aprender quais são os 3 pilares que vão te ajudar a tirar nota máxima no IELTS. Ready? Ó, para começo de conversa, o primeiro pilar é a clareza. Porque sem ela, você já vai estar cometendo 3 erros que vão te prejudicar muito na prova. Pensa comigo. O primeiro erro que você comete é não conhecer a prova. Você não sabe como que a prova está sendo aplicada, você não sabe qual é o formato da prova, você não sabe nada. Você está indo completamente no escuro, você não tem método, você chega lá, sabe, perdido. E esse já é o segundo erro, não ter um método. Ir para a prova sem um método, como é que você decide o que que você precisa estudar? Como que você vai estudar? Quanto tempo você vai estudar? Qual habilidade você precisa se dedicar mais ou menos? Como é que você vai fazer isso? E o terceiro erro é você não saber qual nível de cada habilidade você está. Porque uma coisa é você ter inglês suficiente para assistir televisão, assistir série, assistir filme, conversar com seus amigos. Outra coisa é você ter um nível que é exigido ali na prova. São coisas completamente diferentes. E aí? Só esses 3 erros, ele já te tira a possibilidade de ir bem na prova. Porque a melhor comparação que eu consigo fazer com a prova é um Uber. Pensa comigo, você vai chamar um Uber. Se você não sabe aonde você está, se você não coloca qual a sua localização atual, você não consegue digitar o seu destino. Você concorda comigo? Porque o Uber ele precisa saber aonde você está para que você consiga, para que ele consiga, na verdade, localizar o carro mais próximo, calcular a distância, calcular o valor, fazer tudo isso. Se ele não sabe aonde você está, como é que ele vai funcionar, né? Então você precisa de uma pessoa para poder te auxiliar dentro do seu processo do IELTS, para te ajudar a desenhar o seu local inicial e o seu destino. É por isso que o primeiro pilar é a clareza. Você precisa ter uma clareza do processo. Não é só chegar e falar, ah, vou lá fazer a prova. E aí, se a clareza ela está mostrando para gente onde que a gente está e para onde a gente quer ir, o segundo pilar, ele é o planejamento. Porque é o planejamento que define como que a gente vai chegar lá. Então, voltando no exemplo, é como você traçar uma rota no GPS. Pensa comigo.
A gente precisa escolher o melhor caminho. A gente precisa saber se a estrada está bloqueada. A gente precisa saber qual que é o caminho que vai gastar menos tempo, qual o caminho que tem mais sinal. Tudo isso são coisas que a gente precisa saber. Isso é no planejamento. Então, você precisa dessas ferramentas para poder conseguir, sabe, se localizar ali na prova, conseguir se preparar adequadamente. E aí, quando você pensa nesses três pilares, então a gente teve a clareza, a gente teve o planejamento e agora a gente faz o quê? Agora a gente executa. Porque a execução é exatamente o pilar que vai nos ajudar a não deixar com que você comece a fazer um monte de atividade aleatória, sem eira nem beira, sabe? É, é ali que você vai criar aquele fio condutor. É ali que você vai colocar em execução todo o planejamento que você fez, né? Porque existe o planejamento, mas se você não colocar em prática, se você não executar, você não sabe se você está indo bem, se você está indo mal, o que que você precisa, você vai ficando confuso ali. E você precisa pôr no papel, você precisa começar a fazer para poder, sabe, ajustar a rota se for necessário, voltar e continuar, sabe? Avaliar o seu progresso, entender realmente se aquele planejamento está fazendo sentido para você, definir a melhor estratégia, né? Você define uma série de estratégias ali no planejamento, mas é na execução que você vê quais de fato vão fazer sentido para você, porque não é X, Y, Z que estão estudando para fazer a prova, é você. E se aquela estratégia serviu para X e não serve para você, você só vai saber na hora que você testar aquela estratégia e ver que, pô, não faz sentido. Então, e aí? E aí a gente tem que voltar no planejamento e ver, refazer, pensar em como que você pode melhorar aquilo ali, sabe? Trazer para você, porque é você que vai fazer a prova. E a avaliação do progresso, ela tem que ser feita sempre. Por isso que simulados, eles são tão importantes. Porque o simulado é um espelho da prova. Se você vai bem no simulado, você vai bem na prova. Se você não vai bem no simulado, você não vai bem na prova. Então, essa avaliação do progresso, ela tem que ser constante, porque o sucesso está no processo, processo bem construído. Você consegue ter sucesso se o seu processo for muito bem feito. E para isso, o progresso ele tem que ser regularmente avaliado e você precisa manter a consistência. E você precisa levar essa prova muito a sério, porque eu já pude participar de várias histórias de sucesso, graças a Deus. Mas por um motivo ou outro, eu também fiquei sabendo de muitas histórias de fracasso. Histórias de pessoas que perderam oportunidade de vida, sabe? Já estava com o curso pago no Canadá e não conseguiram ir porque não conseguiam a nota no IELTS. Histórias de pessoas que tiveram que declinar oportunidade de emprego porque não tinha nota no IELTS, não estava com, sabe, não ia dar tempo de se preparar. E muitas pessoas que precisaram desistir por conta desse processo, que elas carregavam muito arrependimento. É notável, sabe? Você vê que uma pessoa, eu não consegui morar fora porque eu não tive, né? Eu não fiz minha prova, né? Eu não fui bem na prova, eu não consegui a nota que eu precisava. Então, a frustração e a dor delas de não ter conseguido esse objetivo é muito nítido. E é muito triste você ver isso. É, então, veja, agora eu vou falar com quem realmente quer dar um passo adiante, com quem está comprometido com o seu futuro, com o seu objetivo, com quem tem a certeza de que vai passar, de que vai morar fora, de que vai melhorar de emprego, vai mudar de vida. Eu vou falar para vocês do IELTS Academy, que é o meu método.
que depois de 5 anos eu criei para ajudar pessoas como você a passar na prova. E esse método, ele foi desenvolvido pensando nas dores dos test takers, né? Que são os alunos que estão fazendo a prova, estão estudando para a prova. E ele tem sido aperfeiçoado a cada turma e cada aluno que passa por mim. O formato, ele é híbrido, ele tem aulas ao vivo e aulas gravadas com a teoria. E nesse método, você vai ter o passo a passo. Você vai sair pronto para fazer o IELTS em 12 semanas. Então, veja bem, 12 semanas. Nós teremos 12 semanas em que eu vou entrar ali ao vivo com você para a gente resolver a atividade, tirar a dúvida, resolver problemas que ficaram para trás, né, dos vídeos gravados e tudo mais. São 12 encontros ao vivo, que geralmente tem hora para começar, mas não tem hora para terminar, não. É, então, uma das coisas mais importantes que a gente vai ver ali dentro, claro, são os encontros ao vivo. Para mim, isso é de um valor inestimável, porque você vai ter um contato direto comigo, até para avaliar os feedbacks de writing, para te dar o feedback de speaking ali no momento que você está fazendo, para te realmente ajudar a te desenhar um mapa. Porque assim como o Uber, você precisa saber onde você está e calcular sua rota. Porque se você não tiver esse diagnóstico, você vai ficar por aí vagando e fazendo atividade extra, assim, aleatoriamente, sem a menor necessidade. É, Você vai ter material para estudo. Então, tem as aulas gravadas com teoria, atividade extra para você praticar, pra você ficar prontinho para sua prova, sabe? E uma das coisas que eu considero que é um grande diferencial do meu curso, que muita gente não tem, são os testes simulados, tá? Porque esses simulados você não faz sozinho, faz comigo ou com alguém da minha equipe. Então, os simulados eles acontecem aos sábados, a gente senta às 9 da manhã e a gente termina ao meio-dia, porque são 3 horas de prova. O simulado, se eu virar para você e falar assim, faz o simulado na sua casa na hora que der, a mãe chama, o cachorro grita, o portão bate, tudo acontece. E aí você fala, eu vou parar aqui, faço depois, termino depois. Não. Isso não é simulado. Isso você não tá te ajudando. Porque você não tá sentindo como é que vai ser no dia da sua prova. Não tá. Você tem que sentir como é que é no dia da prova. Você vai sentar, fazer o listening, fazer o reading, fazer o writing. Pronto, acabou. Exatamente como é no dia da sua prova. Você vai ter um plano semanal de estudos para você saber exatamente o que que você vai estudar, para não ficar, né, vagando por aí. Você vai ter acesso a um grupo de alunos que fica no WhatsApp. E eu não sei se você já participou de alguma comunidade, não sei como é que funciona. Você vai postar sua pergunta e eu mesma vou responder. Eu costumo dizer que eu só não respondo quando eu tô dormindo, tá? Mas no geral eu sou muito rápida. Qual que é a importância desse grupo? Todo mundo que tá ali nesse grupo tem o mesmo objetivo que você, que é fazer a prova. Tá todo mundo passando pelo mesmo problema, todo mundo passando pela mesma pressão, tá todo mundo ali compartilhando, não só problema, né? Mas compartilhando as vitórias. Nossa, eu fui bem no reading, nossa, agora eu fui bem no listening. Olha aqui que eu descobri essa palavra que a gente pode usar assim, assim, assado. É uma troca, é uma comunidade. E é para isso que ela serve, para te ajudar. E assim, sabe uma coisa que acontece? É, tem gente que ainda acha caro. E tá tudo bem. É um investimento, sabe? Todas as coisas que a gente precisa fazer na vida são um investimento. Eu fui morar na Escócia. Fui com bolsa? Fui com bolsa. Mas eu tive que pagar muita coisa no meu bolso. Tive que pagar muita coisa. Eu já estudei muito, já investi muito. Você vai comprar uma passagem? É investimento. Você vai comprar livro? É investimento. As coisas não acontecem de graça. Eu não tô aqui de graça. Eu tenho uma equipe trabalhando, me ajudando a produzir conteúdo para chegar tudo lindo, maravilhoso e redondinho para você. Então, se eu fosse pegar toda a minha formação e todo o investimento que eu tive, eu conseguiria comprar um apartamento muito bom aqui na minha cidade, sabe? Agora,
Quando a pessoa vem me falar assim, ah, é caro, eu fico frustrada por ela, sabe? Eu fico muito frustrada por ela, porque eu penso em todas as pessoas que eu vi reprovando, sabe? Todas as pessoas que tiveram o sonho interrompido, que não conseguiram, cumprir seus objetivos por um motivo bobo, que é não passar na prova, sabe? É, você pensa, às vezes o aluno ele tem que sair da cidade, ele tem que fazer a prova em outro lugar, ele tem todo o estresse. Você lembra? Eu fiz a prova e eu passei por um perrengue desse, porque eu achava que eu não precisava de me preparar. E foi um banho de água fria, né? Como é que eu ia falar com a minha mãe, que investiu em mim, apesar de todas as dificuldades? Mãe, eu não consegui a nota. Pô, mas você não estudou inglês? Né? Eu estudei inglês, eu não estudei para prova, mas eu estudei inglês, sabe? Então, muitas pessoas elas perdem porque ela deixa, na verdade, ela não se prepara, e aí ela deixa para fazer a prova sem preparo, ela entra para a prova e ela perde a janela de oportunidade. Porque ela precisa entregar a nota semana que vem, daqui a 2 semanas. E não tem tempo de refazer, não tem tempo de se preparar. Algumas pessoas até têm, algumas pessoas vão mal na prova, aí elas voltam, falam: ah, não, beleza, eu não passei, agora eu vou sentar aqui, vou me preparar, vou contratar alguém, e consegue. Mas não são todas as pessoas que têm essa sorte. Para muita gente, a oportunidade passa e acabou. Né? Você vai, sabe? Você vai carregar aquilo ali para sempre, sabe? E isso é caro, sabe? Essa oportunidade ficou no passado e essa pessoa vai ficar arrependida para sempre, né? Não tem o que ser feito. Perdeu. Então, eu vou liberar o link do carrinho para vocês daqui a pouco. Chegou a hora de você tomar a sua decisão. Chegou a hora de você pensar no que você quer para sua vida. Porque eu fiz de tudo. Tudo que eu podia fazer, eu fiz. Eu te falei tudo que eu tinha que falar. É, sabe? Tudo que eu tinha que falar para você tomar a melhor decisão da sua vida, eu fiz. E agora você só tem 3 caminhos. Primeiro caminho é fazer de conta que você não me ouviu, que você não estava aqui, que tudo que eu te falei não serve para nada. E eu acho muito difícil isso acontecer, porque assim, uma vez que você me ouviu, você ficou aqui esse tempo todo, não tem como você desver, desouvir, não tem como, né? Mas, veja, é uma escolha sua, né? É uma possibilidade. É você que vai carregar essa dor, é você que vai carregar isso pro resto da sua vida, não sou eu, né? Tá tudo bem. Você pode escolher o segundo caminho. O segundo caminho é você tentar sozinho, como eu tentei. Batendo a cabeça, enfrentando os desafios, enfrentando todas essas dificuldades, indo aos trancos e barrancos, eu consegui, aos trancos e barrancos, sabe? Eu fiz o que eu pude fazer, eu fiz o que eu consegui, não tinha mais nada do que fazer e deu certo, eventualmente. Só que esse é o caminho mais difícil. Esse é o caminho que você vai gastar mais energia, esse é o caminho que você vai gastar mais tempo, esse é o caminho que vai gastar mais dinheiro. E, cara, tempo e energia são coisas que você não recupera, né? Isso é exaustivo, é desnecessário, sabe? Porque eu tô aqui para te apresentar o terceiro caminho, que é, na minha concepção, o mais inteligente. É o caminho mais rápido, é o caminho mais certo. Porque é exatamente onde eu vou segurar a sua mão. Eu vou conduzir você dentro deste processo, passo a passo, para que você consiga atingir a sua nota máxima no IELTS. Para que você consiga, de fato, conquistar o seu sonho, todo o seu objetivo. Para você trazer aquele orgulho para a família, sabe? Igual eu fiz quando eu fui para a Escócia.
Consegui. Exatamente. E eu vou ajudar você, assim como eu já ajudei várias pessoas. E se esse é o caminho que você vai escolher, clica no link que eu tô mandando agora no grupo e eu te vejo lá.